Fala galera, sejam bem-vindos ao curso de Programação em Java. Eu sou o professor Otávio e nessa aula nós vamos estudar a sobrecarga de métodos. Bom, existem situações em que a gente vai querer que um mesmo método, ou seja, um método com o mesmo nome, ele tenha diferentes comportamentos, ou seja, implementações diferentes, dependendo dos parâmetros que são passados para ele. A gente chama esse conceito de sobrecarga de métodos. A ideia é bem parecida com a sobrecarga de construtores, que a gente viu aí em aulas passadas. Só que agora a gente pode aplicar a qualquer método que nós queiramos. Então, a ideia é que a gente vai definir vários métodos, tá? Vários métodos com o mesmo nome, mas a lista de parâmetros vai ser diferente. Ou seja, o nome do método é o mesmo, mas os parâmetros vão ser diferentes. Então, por exemplo, a gente pode criar um método para classificar um animal. E aí vamos supor que a gente pode classificar um animal com relação ao seu peso, com relação à sua idade ou com relação ao peso e a idade juntos. Então vamos fazer agora isso usando aí, definindo o método classificar e sobrecarregando ele. Vamos ver como que a gente faz isso lá na nossa classe animal. Bom pessoal, estamos aqui na nossa classe animal e vamos criar agora então os métodos para classificar o animal de acordo com o peso, a idade e também em relação aos dois. Vamos então criar aqui um método chamado classificar. Tá? Vamos retornar aqui uma string nesse método, que ele retorna a classificação, classificar. E aí aqui eu recebo a idade e limite para classificar esse animal. Nós vamos entender qual é o papel dessa idade e limite. Se this.idade, ou seja, se a idade do animal for maior que a idade limite, que foi passada ali por parâmetro, eu retorno a seguinte string, animal idoso. Então aqui é o que define, acima da idade limite é idoso, abaixo é jovem. E eu também coloco aqui, se não, return, nem precisaria desse else, vamos deixar por questão semântica aí, animal jovem. Tá? Então, criamos aí uma função classificar, para classificar um animal como idoso ou jovem pela idade. Vamos agora criar, reparem agora, uma outra para classificar, só que agora com relação ao peso. Public string classificar. Reparem que é o mesmo nome de método, galera. Reparem que eu não botei aqui classificar por idade, classificar, não. É a mesma coisa, o que muda agora é o tipo de dado. Peso limite. E aí o que eu faço? Se this.peso for maior que o meu peso limite, então return animal obeso. Então, vamos colocar aqui pesado, tá? Não vamos classificar dessa forma. Não. Animal pesado
Se não, return, aumentado demais aqui, return animal leve. Tá? Então, criamos aqui uma função para classificar o animal, só que agora pelo peso. Reparem que o nome é igual, tá? A gente vai chamar o classificar tanto para a idade quanto para peso. O que muda é o parâmetro, o tipo do parâmetro. Aqui a gente recebe um int, aqui a gente recebe um double. Vamos criar ainda um terceiro que faz o seguinte, ó, public string classificar. Só que agora a gente quer classificar por peso e também por idade, né? Então vamos colocar aqui receber a idade e também a gente recebe o peso. Vamos receber os dois. E aí, o que a gente faz? Como a gente já tem método que classifica de acordo aqui com a idade, o outro que já classifica como peso, basta a gente usar esses métodos. A gente compõe o resultado assim, ó, return this.classificar. A gente usa o classificar por idade primeiro, passando aqui a idade limite. Acabei não botando aqui em cima, né? Vou botar limite aqui para ficar mais sugestivo, e peso limite. E a gente passa, né, classificou pela idade, somamos aqui um ezinho, tá, na nossa string, e colocamos agora o this.classificar, só que agora por peso limite. Então, criamos aí um método, né, que já classifica conforme os dois, usando esses aqui que a gente já criou, né? Então, assim, como que esse método, né, vai saber que esse aqui tem que chamar o de idade, porque a gente está passando um int, ó, int idade limite, estou passando um int aqui. Então, o único classificar que recebe um int é esse cara aqui. E aqui eu estou passando um double, ó, double peso limite, estou passando aqui para o classificar. E o único classificar que recebe um double é esse aqui. Então, ele vai saber como chamar. Tá? Então, vamos ver agora aí um exemplo da gente usando esses métodos aí para que vocês possam entender melhor o funcionamento. Então, vamos lá no nosso programa. Vamos criar aqui um objeto do tipo animal. A gente tem que receber nome e peso. Então, deixa eu ver aqui, acho que está faltando. Não, está certo. Vamos aqui. Animal A igual a new animal. E aí aqui a gente passa o nome. Mila. E o peso, sei lá, 10 quilos. Beleza, criamos um animal. Agora a gente vai, então, classificar esse animal. Falta setar aqui a idade, tá? Que o construtor não recebe a idade. Então, vamos passar a idade aqui, sei lá, 12. E aí, nós vamos agora, então, classificar o animal. Vamos imprimir a classificação na tela, né? O que eu faço no primeiro? A.classificar. Eu vou passar aqui o seguinte, ó, vou passar a classificação por idade, tá? Vou passar aqui 8, que é o meu limite. Acima de 8 é idoso, abaixo não é. Vou também classificar pelo peso. Tá? Qual o peso limite? Sei lá, 15. Pode ser. E vou ainda usar aí o meu método classificar tanto por idade quanto por peso. Tá? Que é esse que recebe aqui dois parâmetros. Então, primeiro a idade, que é 8, e depois o peso, que a gente definiu aqui como 15. Vamos ver como que aparece aqui para a gente, ó, vamos executar, vamos ver se vai dar certo. Repare que estou chamando o mesmo método, galera.
tá? Só mudou os parâmetros. Olha aqui, reparem o seguinte, ó. A primeira classificação, animal idoso, tá? Que é a classificação por idade. A segunda é a classificação por peso. Ah, mas por que apareceu um animal jovem? Não era para aparecer pesado ou leve? Porque nós passamos um int aqui, ó. O 15, ele está aqui como inteiro. Então, acabou que, como o 15 está como inteiro aqui, o método classificar que foi chamado foi o que recebe um int. E qual que recebe um int? O classificar de idade. Então, se eu quiser realmente que isso seja entendido como um peso, né, eu tenho que botar o double aqui, ó, 0.0. Agora sim, isso aqui vai ser entendido como double. Ó, vou dar o executar de novo, ó, e agora sim, ó, animal idoso e na segunda animal leve. Então aqui classificou de acordo com a idade, aqui classificou o animal de acordo com o peso e aqui classificou de acordo com os dois. Ah, mas aqui o 15 funcionou. Né? Aqui ele entendeu que é idoso e leve. Verdade, funcionou. Por que funcionou? Porque nesse caso não tem erro, ó. Eu estou recebendo dois parâmetros aqui, um que é um int e o outro que é um double. O único construtor que recebe dois parâmetros numéricos é esse aqui. Não tem outro para confundir. Se eu tivesse outro que recebesse dois ints, aí ele ia chamar o outro que recebe dois ints. Ele ia colocar esse 15 aqui como int, não iria chamar esse aqui. Como a gente não tem, eu só tenho esse classificar aqui que recebe dois parâmetros, tá? Que são numéricos, então ele entendeu que o 15 aqui é um double. O que não aconteceu nos outros, porque eu tenho um classificar que só tem um parâmetro e é int, tem outro classificar que só tem um parâmetro que é double. Então, se eu tenho um classificar que só recebe um parâmetro que é int, onde tiver int sozinho, que foi o caso do 15 aqui, ele vai mandar aqui para o primeiro. Então, essa aqui é a ideia, galera. Ele distingue qual classificar que ele vai chamar, né, já que é o mesmo nome, ele distingue de acordo com o tipo do parâmetro aqui. E por isso que não pode existir dois métodos com o mesmo nome com o mesmo tipo de lista de parâmetros. Por exemplo, eu não posso ter aqui essa situação agora que eu vou mostrar. Ó. Eu não posso ter aqui o seguinte, ó, public string classificar, tá? Estou sobrecarregando mais uma vez o método classificar e coloco aqui double qtd alimento. Tá? Vou classificar agora o animal pela quantidade de alimento. Tá? Então vamos colocar aqui uma quantidade de alimento limite, né? No caso, como a gente está sempre trabalhando aqui com limite. Se calcular porção alimentícia, que é o alimento que aquele animal consome, for maior do que qtd alimento, limite, se isso aqui acontecer, returne animal guloso. Se não, returne animal modesto. Então reparem, ó, que eu criei, aparentemente está tudo certinho. Não tem problema nenhum. Só que está aparecendo erro nos dois métodos. Ó. Ele nem vai aceitar eu compilar esse código. Por quê? Como que o computador vai conseguir distinguir, tá? Quando nós fizermos uma chamada, por exemplo, essa segunda chamada aqui, ó, né? Essa aqui, ela recebe um double, certo? Está recebendo um double aqui. O classificar que recebe um double. Quem é o classificar que recebe um double? Ah, tem dois. É esse aqui, recebe um double de peso, e esse aqui que recebe um double de quantidade de alimento.
Qual dos dois eu vou chamar? Não sei. Né? Não tem como o Java saber aí qual que vai ser chamado. Né? Então, assim, o compilador não vai conseguir saber qual dos dois aqui tem que ser chamado. E aí, nesse caso, vai gerar um erro. Não tem como compilar assim. Né? Na hora que qual código tem que ser executado quando receber um double? Esse aqui ou esse aqui? Não sei. Então, sempre que a gente tiver uma lista de parâmetros, ela tem que diferir ou em número, que é esse caso aqui, ó. Ela difere em número, aqui a gente tem 2 parâmetros, ou em tipo, que é o caso que acontecia aqui, ó. A gente tem a int idade limite e aqui o double peso limite. Não difere em número porque todos os dois recebem apenas um parâmetro, mas diferem em tipo. O tipo é diferente, ó. Um é int e um é double. Tá? Agora, se não diferir nem em tipo e nem em número a lista de parâmetros, aí vai dar erro, você não vai conseguir chamar, que é esse caso. Ó. Todos os dois métodos têm apenas um parâmetro e o mesmo tipo no parâmetro, aí não tem como o compilador saber. Tá beleza, galera? Então, a gente não pode ter essa situação na sobrecarga. Mesma coisa, não poderia ter o método classificar assim, ó, public string classificar que receba um int, né, vamos colocar aqui idade limite, e receba um double quantidade de alimento limite. Não vou nem implementar, mas por exemplo, ó, já dá erro. Por quê? Porque aqui, ó, não está diferindo em número, ó, esse cara aqui e esse cara aqui, então todos dois têm 2 parâmetros, ó, esse aqui tem 2 e esse aqui tem 2, e a gente olha posição a posição, tá, galera? O primeiro parâmetro desse aqui tem o mesmo tipo do primeiro parâmetro desse aqui, e o segundo parâmetro desse aqui tem o mesmo tipo do segundo parâmetro desse aqui, então é tudo igual. E aí não tem como o compilador saber qual que ele vai chamar, por exemplo, nesse caso aqui, ó, estou chamando aqui com 2 números. Qual que eu vou chamar? Não sei. Esse aqui, eu não sei. Se os tipos estivessem trocados, por exemplo, se aqui fosse double, um exemplo, tá, galera? Se aqui fosse double e aqui fosse int, não teria problema nenhum. Vendo, o erro já sumiu daqui de baixo. Tá até aparecendo um errinho aqui, mas é porque a gente não retornou nada ainda, né? Vou retornar um fake aqui só para mostrar para vocês que o erro não é relacionado a essa questão dos parâmetros, porque agora dá para o computador diferir, né? Dá para o compilador saber quem ele vai chamar, porque embora eles não difiram em número, né? Esse classificar tem 2 parâmetros, esse aqui também tem 2. Aí eu vou olhar agora posição a posição. Mas o primeiro parâmetro desse classificar é um double. E já o primeiro parâmetro desse classificar é um int. Então o tipo dos primeiros parâmetros são diferentes. Né? E aí, no caso, aqui nesse terceiro método, né, se eu passar, por exemplo, um double aqui, ó, eu sei que ele vai chamar aí o compilador vai ver ali qual é o método classificar que recebe 2 parâmetros, e o primeiro é um double, tá? E o segundo é um int. Aí ele vai verificar aqui, ó, o classificar que recebe 2 parâmetros, tem esse. Que o primeiro é um double, só tem esse aqui, então já matou. É esse aqui, o segundo é um int, então ele vai chamar esse daqui. Ao ponto que se passar um int, né, aqui, ele naturalmente já vai saber que ele tem que chamar esse de baixo, porque o único que recebe 2 parâmetros e o primeiro é um int, é esse cara aqui, ó, é esse classificar. Então aí nessa situação tem como o compilador saber qual que ele vai chamar, e aí a gente não tem mais aquele problema. Tá? Agora, se o tipo de cada posição do parâmetro for igual, aí não tem jeito, não tem como discernir, né? Não tem como saber qual que será chamado, e aí não tem como compilar o programa. Beleza, galera? Então,
essa situação não deve acontecer na sobrecarga, tá? Então atenção na hora de fazer aí as sobrecargas de métodos de vocês para que isso não aconteça. Beleza, galera? Então é assim que a gente trabalha aí com sobrecargas de métodos nas nossas classes. Bom, pessoal, então a gente viu como fazer a sobrecarga, né, em uma mesma classe, ou seja, lá na classe animal a gente definiu 3 métodos com o mesmo nome, né, só que com parâmetros diferentes. Só que a sobrecarga não necessariamente tem que ser feita na mesma classe. As classes filhas também podem sobrecarregar métodos que estão na classe mãe. Então, a ideia é, assim como elas podem sobrescrever, elas também podem sobrecarregar, ou seja, você pode ir lá na classe filha declarar um método que tem o mesmo nome, só que parâmetros diferentes, seja em tipo ou em quantidade, mude. E aí aquele método na classe mãe vai se manter e você vai ter uma outra versão dele, caso o usuário passe uma lista de parâmetros diferente. Bom, para ficar mais claro, vamos ver aí um exemplo. Bom, galera, então para a gente ver aí a sobrecarga de métodos que acontece aí na herança, né? Ou seja, uma classe filha sobrecarregar um método da classe mãe, né? A gente vai também ter um método aí, classificar em cobra. Tá? A gente tem esse classificar aqui, a gente tem esse classificar aqui, a gente tem esse classificar aqui na classe animal, que é a classe mãe. Tá? E agora em cobra a gente vai ter um classificar também, tá? Que vai ser diferente desses aqui. Qual vai ser o nosso classificar? Nós vamos classificar dizendo se a cobra é venenosa ou não. Tá? Então vamos criar aqui o nosso método public void public string classificar, tá? E aí, o que nós vamos fazer? Ó, reparem que esse classificar não vai receber nada, tá? Nós simplesmente vamos fazer isso aqui, ó. Se this.venenosa, né, se a cobra for venenosa, se esse booleano tiver true, o que a gente vai fazer? Ó, return cobra peçonhenta. Tá? Se não, return cobra sem veneno. Então nós criamos aí um método classificar em cobra, tá? Qual a ideia aqui? Cobra, ela vai herdar todos os 3 classificar aqui do animal. E ainda vai ter um 4º classificar que é só dela, tá? É específico dela. Ok, galera? Ou seja, a cobra, no fim das contas, ela herdou 3 de animal, então ela já tem 3 métodos classificar herdado e ainda sobrecarregou mais uma vez com o método classificar dela. Então, às vezes a gente olha, aqui cobra tem um método classificar, né? Não está sobrecarregando nada porque não tem outro classificar. Cuidado, não tem outro classificar nela, mas tem classificar aqui em animal que ela herda. Então, na verdade, sim, ela tem uma sobrecarga aí de 4 métodos classificar. Se a gente vir aqui no programa, ó, vamos criar agora aqui uma cobra. Cobra C igual a new cobra. Nós temos que passar aqui o nome também. Tá, vamos passar aqui o nome que o construtor pede, vamos setar também a idade dela. Vamos setar a idade. 3 kg muito pouco, vamos botar aqui, vamos botar a idade aqui 4. E vamos setar também aqui o atributo venenosa, dizendo que sim, ela é venenosa, tá?
Aí o que acontece? Vamos agora aqui embaixo, ó, classificar, vamos classificar em cima mesmo, a nossa cobra. Ó, vou colocar aqui, ó, vou chamar o a.classificar, tá? Sem nada. O a não, c, perdão, c.classificar, minha variável cobra é c. C.classificar sem nada. O a, se a gente colocar o a.classificar sem nada, já vai dar um erro aqui. Por quê? O método classificar sem argumento não existe em animal. Ó. A gente só tem um método com um argumento int, um argumento double e dois argumentos, um int e um double. A gente não tem um método sem receber nada em animal. Tá? Então a gente vai ter um erro. A gente só pode usar esse classificar quando a gente tiver com cobra, porque isso é um método específico de cobra. Tá, então se a gente chamar aqui, ó, vou mandar executar o programa, aparece, ó, cobra peçonhenta, porque ela é venenosa. Só que além desse classificar, se a gente, por exemplo, colocar aqui 8 e mandar classificar, ó, lá, animal jovem, tá? Ou seja, classificou a cobra como jovem. Ah, mas a cobra não tem o método classificar aqui. Não tem esse método classificar aqui, mas ela herda esse aqui, ó, que classifica pela idade de animal, então ela herdou e ela pode usar também, né, o método herdado. Então esse classificar aqui é o que foi herdado de animal, tá? E aí ela foi classificada como jovem, porque ela só tem 4 anos e a idade limite é 8, tá? Então assim, ela tem essa sobrecarga por causa disso. Se a gente colocar aqui na sugestão, ó, ela tem 4 métodos classificar, ó. Então, isso é uma sobrecarga. Beleza, galera? Então, pode chamar qualquer um, se quiser classificar tanto pela idade quanto pelo peso. Vou botar aqui 8 e 15, por exemplo. Vai classificar também, porque ela herdou esse método também. Tá? E classificou animal jovem e animal leve. Tá? Então, classificou ela como leve e jovem. Ok, galera? Então isso é sobrecarga. Não confunda com sobrescrita, tá, galera? Se eu tivesse um método classificar aqui na classe cobra igual a um da classe animal, por exemplo, esse aqui que recebe a idade limite, recebe um int, ó. Se eu tivesse essa situação aqui, int idade limite, já deixaria de ser uma sobrecarga e passaria a ser uma sobrescrita, ó. Já até apareceu a setinha verde aqui, ó. Porque esse método aqui que recebe um int idade, ele já existe em animal. Eu vou estar apenas mudando a implementação dele, tá? No caso específico de cobra. Então, nesse caso, é uma sobrescrita, tá? A sobrecarga é um método com o mesmo nome, tá? Só que com parâmetros diferentes da que tem na classe mãe. Ok, galera? E eu poderia ter outros classificar aqui em cobra também. Poderia ter assim eu ia ter uma sobrecarga com relação à classe mãe, uma sobrecarga aqui dentro mesmo, na própria cobra. Então, teria uma sobrecarga de herança e uma sobrecarga na própria classe. Isso é possível também. Poderia ter um outro classificar aqui, sei lá, vamos classificar por nome, né? Nome, uma suposição, né? Por exemplo, por nome, ó. Vou só retornar um fake aqui para a gente ver, ó, não tem problema nenhum, ó. Né? Se eu fosse classificar as cobras por nome, teria uma sobrecarga de classificar aqui dentro e também uma sobrecarga com relação à classe mãe. Então eu passaria a ter na cobra 5 métodos classificar se eu fosse criar esse aqui de nome, tá? Não vou criar, mas para vocês saberem que eu posso fazer isso também. Show de bola, galera? Então essa é a situação, né, que a gente pode usar aí com relação à herança, tá? Sobrecarregar métodos aí, inclusive em heranças. E é isso, pessoal. Nossa aula vai ficando por aqui. Eu espero que o conceito de sobrecarga de métodos tenha ficado aí bem claro. Caso vocês tiverem alguma dúvida, voltem o vídeo, assistem novamente, refaçam os códigos aí no computador de vocês, que com certeza vocês vão tirar de letra. Um forte abraço a todos e até a próxima.